Amém? Vamos abrir em Lucas 15. Glória a Deus. Aqui é uma sequência de parábolas que Jesus fala, né? Cada uma tem um significado, né? Mas vamos falar da primeira hoje. Não dá tempo de comentar as três, né? Tem aqui o filho pródigo, tem as dracma, tem a ovelha, né? Vamos falar hoje sobre a ovelha. Fala assim, a ovelha. Fala assim, o valor que tem uma ovelha. Então, vamos falar sobre isso. Amém? Versículo 15, capítulo 15, versículo 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecador e come com eles? E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Pergunta. E achando-a, a põe sobre o seu ombro, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu. Fala assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessita de arrependimento. Fala amém. Podeis assentar no nome de Jesus. Vamos meditar, né, nessa parábola, só assim, parábolas. Há um porquê Jesus falava em parábola, né? Porque a revelação não era para todos. Muita gente vai ler e não vai entender. Mas quem é Deus está falando, vai entender. Então, a minha oração a Deus é que Deus abra o seu entendimento para compreender. Porque eu li na palavra de Deus, está em Lucas mesmo, o discípulo ouvia Jesus falar, mas ele não entendia. Jesus falava que ia para Jerusalém, ia sofrer, ia morrer, e ao terceiro dia ia ressuscitar, mas os discípulos estavam ouvindo isso, mas não entendiam. Apesar de estar escrito, apesar de Jesus estar falando, mas eles não entendiam. Por que eles não entendiam? Aí revela o finalzinho, acho que é o capítulo 21, que a Bíblia fala assim, quando Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que o entendimento deles foram abertos. Assim, o entendimento foi aberto para compreender a Escritura. Então, quer dizer, até ali eles não estavam compreendendo, mas agora foi aberto. Mas como você não está entendendo uma coisa que a pessoa está te falando, aí de repente dá um estalo, você, agora eu entendo, não é assim? Agora eu entendo, mas tu não estava entendendo, mas agora deu aquele clarão, alguma coisa abriu. Aí você fala, agora eu estou entendendo, agora. Aí você estava ouvindo quanto tempo, mas não estava entendendo. Mas por que é agora? Porque agora que vem entendimento. Então tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Por isso que é bom nós ouvir a palavra de Deus ligado no que está falando, prestar bem atenção, porque pode ser um momento que Deus abre o seu entendimento. E quando Deus abre o entendimento, como Deus não faz nada sem propósito, Ele já abre para mudar você. Ele já abre para transformar você.
Ele não vai te dar entendimento só para ficar no seu intelecto, não. Esse entendimento vai mudar toda a sua vida. É a palavra de Deus, ó. É a palavra de Deus. Ela vem com vida, ela vem com poder, ela vem com fé, ela vem com tudo que precisa para mudar a sua vida. É como Deus falou comigo, a partir de hoje você está livre. Essa palavra já veio com poder, para mudar a minha vida dali para frente. Ele falou para mim, a partir de hoje você está livre. Aí, uma palavra que pode não surtir efeito para você, mas quando veio para mim, veio de Deus, para mim. Dali para lá, minha vida ficou outra vida. Já não fumava mais, já não usava mais isso, tudo mudou. Porque a palavra de Deus, ela vem carregada de poder. Saiu da boca dele, ó. E a minha palavra que sair da minha boca não volta vazia. Ela prospera naquilo que está sendo. Então não pode sair do homem, tem que sair de Deus. Então tudo que sai do homem não produz nada. Tudo que é produzido pelo homem não produz nada, não transforma ninguém. Mas quando vem de Deus para nós, aí transforma. Então que essa palavra possa vir de Deus e transformar a sua mente. Quem crê, aplaude a Jesus. Glória a Deus. Então você vê que Jesus, mestre Jesus, toda a situação que ele estava, ele usava para ensinar. Jesus fez muitos milagres, prodígios, maravilhas. Isso que era marca, né, do Evangelho e do ministério de Jesus. Mas nós temos que focar no que ele ensinou. Porque o que ele ensinou é que transforma. O que ele ensinou é que muda. Então Jesus mais ensinou do que fez milagre. Porque Jesus não veio para fazer milagre, ele se seguiu. Ele fez milagre, faz até hoje. Os sinais seguem os que crê. Mas a gente tem que estar atento ao que ele ensinou. Porque isso é que vai mudar você. Isso que vai mudar a sua cabeça. É o que Jesus ensinou. Você aprendeu muita coisa. Mas com quem você aprendeu? Está certo? Mas Jesus é o quê? Jesus é a verdade. A verdade que liberta. O conhecimento da... Então ele veio como luz. Então nós temos que estar atentos ao que ele ensinou. Muitas coisas ele ensinou. E nessas ocasião aqui, nesse momento aqui, Jesus estava sentado. Para nós entender e compreender, nós temos que entender um pouco da cultura do judeu. Para a gente entender, porque para nós pode não ter nenhum efeito que Jesus está falando, mas para eles tinha muito, porque a cultura deles era aquela. Eles entendem o que é ovelha, eles entendem o que é pastor, porque eles são. Lembra de Davi, como escreveu o Salmo 23? O Senhor é o meu? Por que Davi está falando isso? Porque Davi é pastor. Davi era pastor de ovelha. E ele tinha uma dedicação com as ovelhas dele. Lembra que ele falou para Saul? Saul, quando vinha um leão e pegava minha ovelha, eu saía atrás dele. E matava o leão e tirava a ovelha dele. Quando vinha um urso e pegava uma ovelha do meu rebanho, eu saía atrás dele. E matava o urso. E pegava a ovelha da mão dele. Então que Davi tinha um zelo pelas suas ovelhas. Agora, com esse entendimento, ele vai falar para Deus. Ele sabe que Deus também tem zelo pelos seus. O Senhor é o meu. Agora ele está colocando Deus como pastor e ele como ovelha. Aí segue. Não vou falar do salmo, mas ele segue. E nada me faltará. Deitar-me faz e ver despasto. Aí vai. Guias-me mansamente às águas tranquilas. E vai. Por quê? Porque agora ele sabe o que ele está falando. Então tudo, irmão, tem que basear no entendimento. E tu falar com Deus. As coisas espirituais é muito grande para você entender. Então Deus usa as coisas daqui para você entender. Então Jesus está contando uma história, mas dentro dessa história há um sentido espiritual.
há uma mensagem de Deus para a igreja, para nós e para todos que estavam ali naquele dia. E Jesus vai usar essa parábola da ovelha, por quê? Porque todos os que estavam ali conheciam, sabiam, porque lá em Israel é comum pastor de ovelha, aqui não é, mas lá em Israel é comum ter pastor de ovelha, então eles vão entender o que Jesus está falando. E Jesus vai usar isso aí para que eles entendam Deus, para que ele entenda a vontade de Deus, porque eles estavam questionando Jesus. Nós lemos no versículo 1, porque Jesus estava sentado com um pecador, com um publicano, que eram as pessoas odiadas pelos religiosos, que julgavam-se santos e não se misturavam com aquela gente. Então, aos olhos deles, eles eram tão justos, e até reprovavam os outros, falavam que os outros eram indignos. O que é religião? Amém? Então, a religião fazia isso. Então, quando eles viram Jesus sentado no meio dos pecadores, porque um judeu não senta para comer pão com a pessoa se ele não tem comunhão com ela. Judeu não faz isso. Então, Jesus sentando na mesa, aí trouxe uns. Eles ficaram escandalizados. Esse homem senta com o pecador, senta com um publicano. Aí Jesus vai agora falar o porquê que ele está ali. Porque Jesus veio para salvar pessoas. Jesus não veio para condenar a pessoa. Jesus veio para salvar. Não é que Jesus está concordando com o pecador. Jesus está trazendo eles de volta para Deus. Ele veio para buscar e salvar aqueles que havia perdido. Quantos aqui estavam perdidos? Quantos aqui estavam na droga, estavam no vício, prostituição? Jesus te achou. E você agora faz parte do seu rebanho. Salmo 100, se você ver lá, ele e não nós, que fez nós rebanhos seus, ovelha do seu pasto. É Deus, irmão. Fala glória a Deus. Em João capítulo 10, Jesus fala o quê? Eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas, ela ouve a minha voz. Quanto está ouvindo a voz dele? Ela não vai dar ouvir estranho, porque ela ouve a voz do seu, porque você tem que conhecer a voz do seu pastor. Se você conhecer a voz do seu pastor, você nunca vai dar ouvido a outras vozes. E há muitas vozes lá fora, mas não é do seu pastor. Mas quem conhece a voz do pastor não dá ouvido a outra voz. Então Jesus está usando esse contexto, essa cultura para falar. Aí Jesus, vendo os pensamentos dele, porque Jesus conhece o pensamento de todos, agora ele vai usar o momento para ensinar. O discípulo está ouvindo, o pecador está ouvindo, todo mundo ouvindo. Religioso, está tudo ali. Então ele propôs esta parábola. Fala assim, parábola. Não é uma fábula, fala, é uma parábola. É algo, uma verdade, uma história verídica, mas que por trás há uma mensagem. Isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Esta mensagem que Jesus traz através dessa parábola. Então Jesus diz assim, ele propôs uma parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, perdendo quantas? Uma delas, não deixa no deserto, fala assim, não deixa no deserto, as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la. Mas Jesus está ensinando, fala, Jesus está ensinando. Então, está conduzindo o rebanho, conduzindo as ovelhas, e segundo o que está escrito, tinha 100. Mas no caminho, você percebe que ele não chegou, ainda está no
Assim, está no caminho. Então, no caminho, o pastor que zela pelo rebanho, que conhece o seu rebanho, que conhece as suas ovelhas, porque um pastor conhece as suas ovelhas, e Deus te conhece, por isso que Ele te chama pelo seu nome. Ele conhece, e Ele percebe que falta uma. Percebe que falta? Quantos por cento? Fala 1%. Se fosse na lógica, era algo insignificante, já tem 99, para que uma? Se fosse hoje, algumas pessoas falavam, não, tem muito aqui, para quê? Não esquenta não. Pode deixar embora, né, irmão? Tem mais aqui, ó, tem 100, tem 99 aqui, deixa para lá. Mas Deus não é assim. Deus se preocupa com uma. Deus não descarta ninguém. Todo mundo tem o mesmo valor para Ele. Então 99, se é outra pessoa, já tem 99, né? Por que foi preocupar com uma? Mas você vê a atitude do pastor verdadeiro. Ele deixou ali, parou a caminhada, por causa daquela que se perdeu. E foi em busca dela. Foi o quê? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, por que ela se perdeu? O que aconteceu para que aquela ovelha se perder? O que fez ela se desgarrar do rebanho? Aí é que está a mensagem. Por que a pessoa se perde? Por que muita gente se perde? Eu não vou falar da parábola que vem a seguida, porque Jesus está falando daqueles que se perdem também dentro da casa. Então, por que a pessoa se perdeu? Por que a ovelha se perdeu? Tinha 100, e agora uma se perde. Então, o pastor vai em busca daquela que se... Agora a pergunta é, por que ela se perdeu? O que aconteceu para aquela ovelha se perder? Não está escrito. Por isso que é revelação, porque se fosse revelação, se não fosse revelação, se não tivesse escrito, não precisava revelar. Por isso que nós temos que orar para entender. A história está aí, mas entender, é uma história, mas algo aconteceu nessa história. Aí você tem que buscar o porquê. O que houve que aquela ovelha se desgarrou do rebanho, se perdeu na caminhada, se perdeu na trajetória? O que houve com ela? Talvez a mesma coisa que pode estar acontecendo com você, comigo, conosco. Primeira coisa que pode fazer a pessoa se perder é deixar de olhar para o pastor. Ela perdeu o pastor de vista. Porque quem guia o rebanho é o... E se ela se perdeu do pastor, não do rebanho. Ela se perdeu de quem? Porque ela não estava olhando o pastor. A Bíblia diz assim: correi com paciência a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Há uma carreira, um caminho, mas nós temos que estar olhando para quem? Para Jesus, para o autor e consumador da sua fé. Então a ovelha pode em algum momento ter perdido a visão do pastor. Por que ela perdeu a visão do pastor? Por que ela perdeu a direção do pastor? Por que ela se perdeu? É porque ela deu atenção a outras coisas. Porque ela olhou para um lugar que não deveria olhar. Os olhos dela tinham que estar no pastor. Mas ela está olhando para outras e esqueceu o pastor. Isso tem acontecido com muita gente. Fica olhando os defeitos das pessoas. Fica olhando as pessoas e esquece o pastor. O pastor é perfeito. O pastor é que guia você.
Você não está aqui por causa de pessoa, você está aqui por causa dele. Então você não pode sair por causa de pessoas. Tem muita gente que sai por causa de pessoa, porque ele nunca entrou por causa dele. Porque se viesse por causa dele, não saía por causa de pessoas. Então ela perdeu o foco de quem? É o pastor. Lembra de Pedro? Se tu és, manda eu ir contigo por cima das águas. E Jesus, que é o pastor, falou, vem. Mas em dado momento, Pedro o quê? Perdeu a visão e olhou para o que estava acontecendo em sua. E o que aconteceu? Algo chamou a atenção dele. E ele perdeu o foco, perdeu a visão, perdeu a direção. E quando ele percebeu, o pastor já estava longe. E ele estava só. E uma ovelha só é um perigoso do lobo pegar ela. É um perigoso do lobo devorar ela. Está escrito isso ali? Não. Mas tem que pensar. Uma ovelha sozinha é comida de lobo. Satanás quer te pegar sozinho. Porque se ele te pegar no rebanho, ele sabe que vai ter que encarar o pastor. E ele não é bobo para encarar o pastor. E o pastor, ele não tem coragem. O pastor diz, as minhas ovelhas, ninguém arrebata da minha mão. E aquele que é maior do que eu, ninguém arrebata da mão dele. Então não saia do rebanho, não saia do rebanho, não saia da comunhão, não saia da igreja, para que o lobo não te pega. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus! Quanto está me entendendo? Então, fica a pergunta. Talvez você está perdendo o foco. E quando nós perdemos o foco, começa a entrar sentimentos que não era para entrar. Começa a entrar pensamentos que não era para entrar. Começa a acontecer coisas que não era para acontecer. Começa a desejar coisas que antes não dê. Por quê? Porque perdeu o foco do pastor. Porque dele é que vem poder, graça para você caminhar. Agora, o pastor, ele ama a sua ovelha. E ele vai em busca dela. Fala amém. Antes que o lobo chegue, o pastor vai chegar primeiro. Fala glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu. Antes que a lâmpada de Deus se apague, houve uma voz na igreja. Samuel, Samuel, Deus chama pelo seu nome. Antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus ele chama você. Sinta o pastor passando no meio das ovelhas. Labaço e defaz. Glória a Deus! Baixa a mão. Agora o pastor saiu por quê? Porque para ele uma tem valor. E ele não vai seguir caminhada. Lembra que a Bíblia fala que ele deixou no deserto? Ele não chegou em casa, ele vai chegar. Mas ele deixou, ele não vai concluir a caminhada faltando ninguém. Deus não quer perder ninguém, irmão. Jesus não quer perder ninguém. Agora, quando o pastor chega, vamos imaginar como que ele encontrou essa ovelha? Assim, perdida. Como que é uma pessoa perdida? Sem saber o que faz e nem para onde ir. Ela está perdida. E o que mais? Ela está com medo. O que mais essa pessoa está? Ferida. Quanta coisa, qual estado que o pastor encontra essas ovelhas?
solitária, sozinha, ferida, sem saber o que fazer e nem para onde ir. Eu lembro de Josafá, quando ele estava numa adversidade, era maior do que a sua força. Ele olha para Deus na sua oração e fala assim: Senhor, eu não tenho força e nem sei o que vou fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Ele não tirou os olhos do pastor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu lá e disse: Josafá, não temas, essa peleja não é mais sua, mas é minha, Josafá. Então, quando você põe os olhos no pastor, ele vem, meu filho. Ele vem te resgatar, ele vem te livrar, ele vem te dar vitória. Talvez a sua luta é maior do que você, mas olha para o seu pastor. Ele é mais forte do que tudo. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele pode te livrar. Fala glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Oh, maravilha. Glória a Deus. A vontade de Deus é esta: que ninguém se perca, mas que todos venham ser salvos. Então, Ele vai, porque para tu ver o valor. Talvez a pessoa pode não te dar um valor, porque as pessoas são pessoas, mas Deus, Ele conhece o valor de uma pessoa. Talvez a pessoa pode te excluir e nem te perceber, e para você não pode nem fazer falta para ela. Mas não pensa que Deus é assim, porque Deus não é assim. Uma vez eu tive uma experiência falando sobre isso, não vou falar o nome de uma pessoa que falou isso. Eu vinha do meu serviço e eu estava atrasado para o culto. E eu com aquela pressa, porque glória a Deus, eu sempre gostei de estar no culto. Não é porque eu sou pastor, não. Desde quando eu entrei na igreja, eu sempre gostei de culto. Né? Sempre me esforçava para estar. E nesse dia aconteceu um fato que me pegou de guarda aberta, me machucou, porque a gente somos seres humanos, somos ou não somos? A gente sente. Então eu falei com aquela pessoa que estava atrasado, mas ficou em casa, ia voltar, e a pessoa disse para mim assim: não, mas se você não quiser voltar, não precisa não. Essa palavra surgiu tão mal para mim, como se não... Tanto faz se eu voltasse ou não. Aquilo bateu aqui e me entristeceu. E eu saí com a bicicleta assim, eu estava indo para casa, triste. Mas quando eu estava ali, que eu passei do Playboy, veio o Espírito Santo. Falou assim para mim: mas eu quero que você volte. Vamos aplaudir, eu até senti ele agora. Me curou na hora. Para Ele tanto faz você estar no culto ou não, mas eu quero que você esteja lá. Então, irmão, não olhe para pessoas, olha para Jesus. É um valor que Ele te dá que você nem imagina. Tanto que Ele pagou um preço alto por causa do seu pecado, para te vencer, para te ganhar, para te trazer de volta para Deus. Ó. Ele não vai querer perder, vai? Depois de pagar um grande preço. Então, irmão, essa ovelha estava lá. Agora, tu imagine como essa ovelha estava. Fala assim: perdida, ferida, machucada, abandonada não, porque quem se perdeu foi ela, né? Então, ela estava perdida. E ferida, às vezes cansada, porque tentou achar o rebanho e não conseguiu. Porque ela não achou o pastor que achou ela. O pastor que achou? Ela. E ela estava sem condições de caminhar. E o que o pastor faz? Põe ela nos ombros. Você pode não ter força para caminhar, mas Jesus te põe nos ombros. Jesus te ajuda, te dá graça e força. Uma força de Deus vai entrar em você agora, porque a caminhada não terminou. Elias
grande será a sua caminhada. Elias pensou que terminou ali. É uma ovelha de Deus. Mas para ele era o final dele. Mas Deus mandou comida, mandou pão, mandou água e disse: Elias, levanta, Elias, porque grande será a sua caminhada. Tem muita coisa para você fazer ainda, Elias. Esse não é o seu fim, Elias. Então, às vezes você pensa que é final, mas você não aguenta, né, irmão? Eu não estou aguentando mais, mas não precisa aguentar não, porque tem alguém que vai te carregar hoje. Ele foi lá e pegou a ovelha e pôs aonde? Ela não foi caminhando de volta. Está vendo muita coisa que está aqui? Está falando isso aqui? Não. Não. A gente medita. A gente entra na história e vê como é que foi. E transmite isso para a nossa vida. É o que Deus quer, que a gente transmite isso aqui. Ele pegou a ovelha e levou. Deixou a outra no deserto. Não fala a palavra, mas alguém está tomando conta das 99 lá. Ele foi lá. E levou ela nos ombros. Fala a glória a Deus. Quem já viu uma palavra que fizeram até quadro foi um irmão que fez isso, revelação, pegada nas areias. Quem já viu? Quem já viu? Tem até hinos, né? Quem já viu? Aí foi a revelação que recebeu o irmão. Você vê que é uma história verídica. No momento mais difícil, ele só viu uma pegada. Ele questionou a Deus. Deus me deixou sozinho nessa hora. Aí Deus falou: não, essa pegada que você viu é minha. Porque quando você estava mais difícil da sua vida, eu te carreguei nos ombros. Então, você não sabe porque tu chegou até aqui, não sabe? Quanta coisa você já passou, meu filho. Pela sua força você não estaria, mas naquele momento alguém te carregou nos ombros. Ah, muita gente te deixou para lá, ficou num canto, mas tem um pastor que não deixa. Ele vai em busca da sua ovelha. E ele está tocando em você agora. Está colocando óleo fresco em você. Sinta a presença desse pastor aqui. Você faz parte do rebanho dele. Amém? Quem tu está recebendo essa palavra? Glória a Deus, irmão. E ele chega. Quando ele chega, para nós concluir, né? Como é que ele chega? Com a ovelha no? E a 99? Está tudo lá, bonitinha, esperando. A ovelha é ovelha, né, irmão? E chega ele todo júbilo, encontrei. Achei a minha ovelha. Olha o valor que tem uma para Deus, irmão. Eu tenho que amar esse Deus, né, irmão? É por isso que eu contei esse testemunho. Quando ele me falou isso, ele curou eu na hora. Deus quer te curar, irmão. Às vezes você se sente abandonada, até cortada, até rejeitada. Mas saiba que há um Deus nos céus que vê tudo. Nada passa em branco perante Ele. Ele está falando com você nessa noite. Amém? Ele quer curar você nessa noite. Essa ovelha pode ser você. Ah, mas não estou perdida não, pastor. Mas pode estar. Ou pode estar começando a se perder. Pode estar começando a se afastar do rebanho. Pode estar começando a sair fora do rebanho. E o Espírito Santo está querendo te trazer de volta para o rebanho. Passe sua vara e o seu cajado me consola. Não é para bater, não. Vara e cajado é para consolar. A minha pessoa fala, desceu a vara, mas a vara não é para isso, não. Mas você leu que a vara é para isso. A interpretação está errada. A vara e o cajado veio para consolar. E quando a ovelha se perdia, o pastor ia lá, ó, com a vara. Entra para fora, você já está meio assim, ó. Tá andando meio de lado, tá vendo? Ah, tem alguém andando de lado aí, pergunta aí, vê se está atrás, se ele está meio assim. Se tiver, fala, acerta essa postura, irmão. Aí põe ele direito. E o cajado, pastor? O cajado, quando ela cai no buraco, o pastor busca ali embaixo. Busca no pescoço. Põe ela, fica aqui, irmão. E quando está longe, aí tem que buscar ela, tem que caçar ela.
Se perdeu. Amém? A sua vara e seu cajado me consola. Você está recebendo o consolo dele? Amém, gente? Então, quando ele chega, vamos terminar? Ele chega e coloca a que estava faltando. Assim, agora está completo. Porque meu Deus, ele não é incompleto, ele é completo. Está tudo completo. Está as 100 aí. Não está faltando ninguém. Agora vamos continuar a caminhada. Aí agora fala, chegando em casa. E agora que chegou. Mas chegou com as 99. Ou chegou com as 100. E não chegou em casa enquanto aquela uma não estava junto no rebanho. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus! Deixou no deserto a 99. Deixou aonde? Você leu lá? Vamos ler, só para a gente terminar. Olha só. Versículo 4, parte B. Não deixa no deserto as 99? Deixou aonde? E vai após a perdida até que venha achá-la? Parte B do versículo 4. Agora, onde ele chega? Quando ele chega? Versículo 6, fala assim, e chegando em sua casa. Quem vai chegar na casa lá? Quem vai chegar em casa? Na casa do meu pai. Há muitas moradas. Você seguir o pastor, tu vai chegar lá. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar e vou buscar vocês. Não tem um lugar preparado, tá vendo? Chegando em casa. Chegou quanto lá? 100. Chegou quantos? Não chegou 99. Chegou? Agora ele vai fazer uma festa. Vê que é o único lugar que tem festa na Bíblia? Ah, festa por causa de uma. Não foi por causa de 100, não. Foi por causa de... Por causa de quê? Aí, olha como é que alega o coração de Deus, irmão. Alega o coração de... Quando alguém resolve retornar, quando alguém reconhece. Ó, digo-vos que assim haverá alegria no céu. Aonde haverá alegria? Por um pecador que se arrepende. Por que é pecador? Porque ele estava conduzindo, mas deixou de olhar para o pastor e caiu. A queda aí. O pecado aí. Está vendo? Mais do que 99 justo, que não necessita de arrependimento. Aí ele começa outra parábola. Fala assim, tudo vai terminar bem. Ele não deixou aquela sozinha no deserto. Ele foi buscar ela. Imagine, para nós terminar agora, terminando mesmo. Das 100, qual que estava mais alegre? 99 ou aquela uma? Hein? Hein? Aqui estava? Por quê? Eu não deveria estar aqui. Não era para eu estar aqui. Não era para eu estar aqui. Tanta coisa errada eu fiz. Mas Ele me trouxe. Ele não me deixou lá. Ele foi me buscar. A alegria que ela teve. Então Deus quer que você volte, irmão. Você que está me ouvindo para a internet. Este foi ferido por alguém. Alguém você afastou do rebanho porque alguma pessoa te foi ingrata com você. Mas o seu pastor não fez isso. Jesus nunca vai fazer isso. Volte para o rebanho. Volte para debaixo da liderança do seu pastor.
segue em paz o seu caminho até a casa. Vamos ficar de pé nesta noite. Glória a Deus. Era sem ovelhas, junta no aprisco. Tem sim, não tem? Não sei cantar e tudo, mas... né? Hino antigo, né? Quem sabe cantar? Ninguém sabe, né, irmão? E encontrou gemendo, tremendo de frio. É? Vai, irmão. Vai, Raquel. Cadê os cantores? Pois em seus ombros ao redil. Esse hino era lindo, né, irmão? Mas você às vezes está aí, irmão, sozinho, se sentindo só. Porque tem pessoas, irmão, que ela está no meio das pessoas, mas se sente só. É ou não é? Ela está, mas como se ela não tivesse. Ela está num lugar, eu já senti assim, eu falei com a minha esposa, eu estou me sentindo como um peixe fora d'água. Eu estou sentindo assim. Eu tenho que ser sincero. Estava no meio de uma reunião, mas veio aquele sentimento, como se eu estava ali, mas estava me sentindo um peixe. Uma coisa estava me afetando. Ninguém está livre disso não, irmão. Nós temos almas. Nós temos o quê? Davi disse, porque está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Davi falou com a alma dele, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e acharei descanso para a vossa alma. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é... o convite de Jesus. Jesus está vendo o quê? Pessoas cansadas. A Bíblia diz que Jesus olhou a multidão, e a Bíblia diz que Jesus teve compaixão delas. Por quê? Porque ela como ovelhas que não tinham pastor. A pessoa que não tem pastor, ela não tem direção. Ela não tem quem guia ela. Não tem quem protege. Não tem quem alimenta. Ela sozinha. Aí o lobo vem, meu filho. Mas você tem um pastor. O pastor está aqui nesta noite. Jesus é o seu pastor. Ele é o pastor das ovelhas. A minha igreja. Põe a mão no seu coração, Pai eterno. Eu louvo ao Senhor por cada um que o Senhor trouxe nesta noite. Que o Senhor apacentou até aqui, Senhor. Que esta palavra possa alcançar não somente os que estão aqui, mas a todos que estão assistindo pela internet, ou aqueles que ainda vão assistir, Senhor. Possa entender o valor, Pai, de uma alma para Deus. A Bíblia diz quanto vale uma alma. Meu Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e sara as ovelhas que estão feridas, sara as ovelhas que estão machucadas, sara as ovelhas que estão perdidas, sem direção. Meu Deus, fora e dentro da igreja, que o Senhor venha com a cura, que o Senhor venha com o milagre, porque se uma pessoa é ferida, se uma pessoa é curada, meu Deus, a sua casa será curada, a sua família será curada, porque não é um ambiente, é dentro de nós que é o problema, Senhor. Mas sara este coração, tira a amargura desta alma, tira as feridas causadas, meu Deus, pelas circunstâncias, traz a cura, Senhor, nesta hora. Coloca óleo nessa ferida, Pai. Coloca o azeite nessa ferida, alivia essa dor, meu Deus, para Deus, e traz a ovelha de volta para casa, para a presença do Senhor, para um ambiente onde há alegria. Talvez o seu filho perdeu a alegria, Pai. Oh Deus, traz esta alegria de volta, a alegria de estar em casa, a alegria de estar na igreja. Meu Deus, talvez essa pessoa perdeu essa alegria.
Tem pessoas que perderam a alegria de estar na sua própria casa, Senhor. Ó Deus, traz essa alegria de volta. Visita esta família, Pai. Visita este lar, meu Deus. Tira essa opressão de lá. Tira esses demônios, Pai, que estão oprimindo esta casa, que estão trazendo tristeza para este lar, que estão trazendo angústia, fazendo esta pessoa ficar sem paz nessa casa, desejando até a morte, Senhor, como Elias. Ó Deus, mas o Senhor não vem para trazer morte, o Senhor vem para trazer vida, e vida com abundância, Pai. Então sara esta família, sara esta casa, e uma pessoa curada, ela leva cura, Senhor. Pai, que os teus filhos leve cura para a sua casa, que aquele ambiente seja curado, que aquele lugar seja transformado, e que haja festa, que haja alegria, que haja gozo. Renova o vinho deste casamento, renova o vinho deste lar. Meu Deus, repreenda os demônios, Senhor, que vem para roubar a alegria, que vem para matar, roubar e destruir. Devolve, Senhor, restitui, ó Deus, em nome de Jesus, esta casa, e que todo este mal, Senhor, seja banido, Pai, e que a glória do seu nome venha manifestar neste lar, em nome de Jesus. Levanta as mãos e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte, Senhor. Glória, glória a Deus. Fala assim: Jesus é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Ele está aqui nessa noite. Então fique por causa dele. Tudo eu estou aguentando até hoje por causa dele. Se eu tirar os olhos dele, meu filho, já era. Se tirar os olhos dele, aí começa a descer, a perder. Aí fica com os olhos dele. Aí você chegar ao final da caminhada. Poder assentar, nós vamos terminar agora. Dá vontade de pregar mais, mas tem João 10.